Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre os conjuntos numéricos. Na verdade, eu vou fazer uma retomada rapidinha, porque a gente falou muito disso aqui, eu falei muito disso aqui com vocês no começo do ano. E então, assim, eu não vou ficar massacrando muito não, porque acho que só de eu começar a falar vocês vão lembrar, tá? A gente viu que o primeiro conjunto numérico que a gente tem é o conjunto dos números naturais, né? E o conjunto dos números naturais são os números positivos, né? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Lembrando que o conjunto dos naturais só pode ser positivo e não vale número com vírgula, número quebrado, né? Que a gente chama de número quebrado quando dá número com vírgula. Então, esses são os naturais. Depois dos naturais, a gente tem o conjunto dos inteiros. O conjunto dos inteiros, eles são os números positivos mais os números negativos. Mas como o próprio nome diz, são inteiros, não pode ser quebrado, não pode ter número com vírgula. Então, quer dizer, o conjunto dos números inteiros são os positivos e negativos inteiros, tá? Não pode ter número com vírgula. Outra coisa, aproveitando já o diagrama, a gente viu que o primeiro conjunto numérico, que é o conjunto dos naturais, ele vai ser abraçado pelo conjunto dos inteiros, porque o conjunto dos inteiros ele é os naturais mais os negativos, tá? Então aqui está os números positivos, né? Aqui vai estar os negativos, só que como ele está abraçando o conjunto dos naturais, os positivos também são inteiros. Então muita gente às vezes acha que o conjunto dos números inteiros é só os números negativos, e não é os números negativos. Pode ser também os números positivos. Pelo diagrama isso ficou bem claro. Está lá os números positivos, aí vem um outro conjunto e abraça ele. A partir desse momento que ele abraçou, quer dizer que aqueles números fazem parte daquele conjunto que abraçou, tá? Então os positivos também são inteiros, tá certo? Depois a gente vai ter o conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais, ele também vem aqui e abraça os naturais e os inteiros. O que significa esse abraço, né? Eu falei muito disso em sala de aula com vocês, né? Esse abraço significa que todos os números positivos e negativos, né? Os naturais, os números inteiros, aliás, todos os números positivos e negativos inteiros também são racionais. Porque muita gente acha que racional vai ser só isso daqui, ó, número com vírgula, fração, dízima periódica. E não é só isso. Não é só número com vírgula, não é só fração, não é só dízima periódica. É também os positivos e negativos, porque senão não faria sentido esse abraço aqui no diagrama, né? A partir do momento que ele abraçou, quer dizer que aqueles números ali fazem parte daquele conjunto, tá certo? E, né, acrescentando, então os racionais são os números positivos, negativos. Quem mais que acrescenta? As frações, decimal exato. Falei para vocês que decimal exato é todo número com vírgula que tem fim, certo? Já a dízima periódica é todo número com vírgula infinito. É aquele número que não acaba, que fica repetindo o número depois da vírgula, certo? Então, retomando, racionais são os positivos, negativos, as frações, decimal exato, dízima periódica, tá certo? Só dá uma olhadinha aqui na hora de resolver, de fazer exercício. No caderno de vocês também tem, que eu passei muita coisa sobre isso, né? Muito exercício, a gente falou bastante sobre isso, tá? Depois a gente vai ter um conjunto que é o conjunto dos irracionais, representado pela letra I, que é o conjunto isolado. O conjunto dos irracionais, ele não abraça os outros, ele está ali do lado, porque como é conjunto numérico, ele tem que estar ali, mas ele não abraça os outros, então ele é um conjunto isolado, tá? E o que vem a ser o conjunto dos irracionais? Os números irracionais são aqueles números decimais, ou seja, número com vírgula, tá? Infinito, quer dizer, não tem fim, então é tipo uma dízima periódica, só que não é a dízima periódica. Por quê? A dízima periódica, ela fica repetindo o mesmo padrão depois da vírgula, né? O decimal infinito não periódico, que vem a ser os números irracionais, eles não repetem o padrão depois da vírgula. Então, você jogar na sua calculadora científica, por exemplo, a raiz quadrada de 10, você vai ver que a raiz quadrada de 10 é um número infinito. E ele não fica repetindo o número depois da vírgula igual a dízima periódica. A dízima periódica repete. Então, a dízima periódica ela é racional, tá? Não confunde. Dízima periódica é racional. E dízima periódica é quando repete o número. Agora, quando não repete o número depois da vírgula, aí é irracional. Então, todas as raízes não exatas são irracionais. A gente viu isso em aula. Todas as raízes não exatas. O que é raiz não exata?
Então, aquelas raízes que não tem raiz exata. Por exemplo, raiz quadrada de 25 é 5. Isso é uma raiz exata. Raiz quadrada de 25 tem raiz exata, porque é 5. 5 vezes 5 dá 25. Raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 dá 49, né? Agora, se eu te pergunto lá, raiz quadrada de 18, que número vezes ele mesmo, 2 vezes vai dar 18? Não tem, porque se você fizer 4 vezes 4 dá 16. 5 vezes 5 dá 25. Um dá menos, né? E o outro passa. Então, um não chega e o outro passa. Então, quer dizer, não tem raiz quadrada exata de 18. E aí, se você jogar isso na calculadora, fica bem comprovado lá. Você vê que dá um número infinito e não periódico, porque não repete depois da vírgula aquele padrão igual é a dízima periódica, tá certo? E a gente tem também o número π, que eu falei sobre ele com vocês na aula, né? Ele é a razão entre o comprimento pelo diâmetro de qualquer circunferência, tá? Mas depois, quando a gente for estudar sobre círculo e circunferência, aí a gente vai falar disso mais detalhadamente, aí isso vai ficar mais claro para vocês. Agora, o que a gente precisa saber? Que o número π, né? Ele é um número irracional, porque ele é um número infinito depois da vírgula que não repete números depois da vírgula, é uma baguncinha, tá? E aí eu coloquei então as duas raízes não exatas, uma negativa, uma positiva, para exemplificar. E esse número aqui, ó, porque ele é para confundir mesmo. Geralmente, a gente viu em sala de aula um exercício, tipo esse daqui, e ele fica confuso, que a pessoa, você olha assim, 02, 002, 0002, e você fala assim, ah, mas parece uma dízima, porque aí você prevê que o próximo, né, você faz aquela previsão que a próxima sequência vai ser 00002, vai ter 4 zeros, o próximo vai ter 5 zeros. Isso aí é uma suposição, mas não repete, mesmo que seja esse padrão que a gente está falando. Não repete um padrão depois da vírgula, né? Não está repetindo igual aqui fica repetindo 5, 5, 5. Aqui seria dízima se repetisse o 02, 02, 02, 02, aí seria dízima, tá? Mas como não repete, cuidado que isso aqui é pegadinha, tá? Bom, é isso. E aí a gente tem o conjunto dos reais, os reais são todos os números, os reais abraçam todo mundo, tá? Eu vou ficando por aqui e tem mais uma coisinha na próxima videoaula, tá bom? Beijo!